JFM Production. Oh, Zamba Mpungu Tulenge. O que estamos a passar nessa sociedade é algo muito triste, muito doloroso. É verdade. E só você que sabe. Temos hospitais, mas a morte nunca acaba. Isso é brincadeira. Nós temos igrejas, o sofrimento nunca para. Grande brincadeira. Deixamos natural e abraçamos artificial. Pura brincadeira, pá. Lavamos as mãos, mas em casa não há comida. Isso é brincadeira. Angola é rica, mas angolanos são pobres. Grande brincadeira. Temos escolas, educação, pura brincadeira, pá. Temos polícias, a delinquência nunca para. Grande brincadeira. Me mudaram de nome, Denzinga pra me desmão. Isso é brincadeira. O que estão a ver? Grande brincadeira. Estamos a passar. Pura brincadeira. O que estão a ver? Grande brincadeira. Estamos a passar. Pura brincadeira. O que estão a ver? Grande brincadeira. Estamos a passar. Pura brincadeira. O que estão a ver? Grande brincadeira. Estamos a passar. Pura brincadeira, pá. Oh, Zambi Mpungu Tulenge. Zalapanda. Kenge Lufuma. Kimpavita. Wangangula. Papa Kimbangu. Nempanzu Wangangula. Isso é brincadeira. O que estamos a ver? Grande brincadeira. Estamos a passar. Pura brincadeira. O que estamos a ver? Grande brincadeira. Estamos a passar. Pura brincadeira. O que estamos a ver? Grande brincadeira. Estamos a passar. Pura brincadeira. O que estamos a ver? Grande brincadeira. Estamos a passar. Pura brincadeira, pá. Agradecemos Mpungu Tulenge, Zalapanda, Kenge Lufuma, Rainha Zenga, Mama Kimpavita, Mfumu Kimbangu, aí o Pembe Pata Bwanguela, nosso bota de coração puro, cheio de ideia, Luqueni Bwanguela, originalidade, Angola vive sem vontade. Isso é brincadeira, que estamos a ver, grande brincadeira. Estamos a passar, pura brincadeira, pá. JFM Production. Ok. Encosta. Agora aqui, continuação de brincadeira. A continuação de brincadeira que estamos a ver religião, educação e a religião. Educação vem com a política, educação é dono da política, é dono de tudo que nós estamos a fazer. Mas a religião vem com a Bíblia. A religião é a maledição do povo africano, que é a Bíblia. Então, se eu estou a perguntar, religião é a maledição do povo africano, e estou a referir de 1419 até chegada da Bíblia em 1491. É aonde que nós hoje vamos falar como é que a Bíblia vem. E qual é o primeiro ponto que a Bíblia chegou aqui à África. Por causa de que a Bíblia é um livro que vem nesse tempo de 1491. Se não se engano, a Bíblia chegou em março. Em março, a data que me esqueci um bocado, em março 1491. Enquanto que estamos a falar de 1491, a Bíblia estamos a ver de uma vez Igreja Católica. Porque a Igreja Católica é promotor da Bíblia aqui em África.
é promotor do cristianismo aqui em África. Esse cristianismo que nos trouxeram com base que eles têm Deus de verdadeiro. O nosso Deus dos nossos avós não tem poder. O Deus dele que tem poder. Esse Deus dele que tem poder é aonde que nos fala os primeiros filhos de Deus é Adão e Eva. E nós também adotamos esse Adão e Eva como nossos avós. Mas, no fundo, esse Adão e Eva não são nossos avós. Se eu baseio mais na Bíblia, antes da Bíblia chegar, em 1400, em século XIII e século I, século I até século XIII, quase que aqui, os nossos avós desse tempo viviam muito tempo, tinham espiritualidade forte. E esse nossos avós, aonde que você vai encontrar de século I a século XIII as descobertas das coisas que nós consumimos. Todas as coisas que nós consumimos, e até chegar em etapa do ferro, que nossos avós iniciaram a explorar, porque nesse tempo os nossos avós tinham indústria de peixe, tinham indústria de caça, tinham indústria de pano. E o último momento aonde que vieram fazer indústria de ferro, aonde que vem a colonização. Mas nesse tempo, de século I até século XIII, nossos avós faziam mais de 200 anos. Mais de 200 anos. Tudo que eles tinham aqui foi natural e original. Aqui aonde nós vamos ver os primeiros ricos do mundo. Aqui aonde vamos ver os bons doutores que descobriram quase tudo que nós consumimos. É isso que eu falo. Nos descobriram dentro do embondeiro tem boa de coisa. Nos descobriram dentro da palmeira tem boa de coisa. Nos descobriram dentro de mangueira tem boa de coisa. Dentro da abacaxi tem boa de coisa. Dentro, tá vendo? Eles fizeram as descobertas. É verdade. Então, nós chegamos nesse século. E é século XIV até século XXI. Está me entendendo, né? Sim. De século XIV até século XXI, aonde que você vai ver, nós devemos dotar a cultura que não é nossa. Agora vocês veem como é que o ser humano nunca atinge mais 150 anos de vida. Ali, ser humano nunca atinge mais 150 anos de vida. Por causa de que nós adotamos outra cultura, aonde nos trouxeram Adão e Eva. Mano, olha essa Bíblia. Nos trouxe Adão e Eva, acompanhado o Jesus, que é Salvador, conforme que se fala. Não é Salvador da humanidade. Conforme que fala, Salvador deles. Que nós também adotamos como nosso Salvador. Ok. Vamos ir muito bem para você ver o que nós adotamos
está errado. No tempo que nossos avós tinham espiritualidade de verdade, olha, o que branco nos trouxe? Os brancos nos trouxe morte, destruição e roubo. Porque se nós hoje em dia estamos a morrer precocemente, morto de hoje é precoce. Pessoa não atinge 50 anos, já morre. Por causa de quê? Tanto artificial dentro de uma pessoa. Esse é artificial. Esse sistema artificial vem do século XIV e século XXI. Que estamos a chamar artificial. Vamos voltar sempre na Bíblia. Nos trouxe Adão e Eva. Esse Adão e Eva, sabe os primeiros filhos dele? Não. Primeiro filho de Adão e Eva, Caim e Abel. Veja só, será que o sítio que Deus está, existe confusão? Não acredito. Não existe confusão. Deus vai sacrar esse casamento. Depois, dentro desse casamento, sai pessoas que vão iniciar já se matar. Vê. Caim e Abel. Caim bata. O povo branco nos explicou disso. Sim. Né? Sim. O Caim mata o Abel. Os filhos, os primeiros netos de Deus. Porque aqueles aí são netos. Sim. Os primeiros netos de Deus se matam. Outro morto, outro vai, aonde que foi? Não aparece. Sabe. E ninguém conhece a história. Quantos filhos que esse Caim fez lá? Foi nascer com Caim. Ninguém sabe. A história dele também. Ninguém continuou. Sim. Parou no mesmo sítio. Parou. Ninguém sabe. E esse Adão e Eva, aonde que ficaram? Aonde que vieram nascer, mas viram, nós que tínhamos 2 filhos, desapareceram. Então vamos fabricar mais outro. Aonde que sai 7? Esse filho 7. Agora, depois da morte dos pais, ele foi se manter com quem? Está vendo a história da Bíblia? Ninguém sabe também. Está vendo? A Bíblia é uma história que está enrolada, por isso que você vai ler Bíblia. Durante 700 anos que nós estamos, ninguém consegue entender a Bíblia. Ninguém. Porque nós todos se enrolamos nas mesmas palavras de 700 anos. Sempre estamos no mesmo sítio. Ok, 7. Eu vou referir mais outra coisa, para você ver que essa que nos trouxeram, essa Bíblia, nos trouxeram morto precoce. Vê aqui, vamos tirar a história de Adão e Eva. Sim, nasceram. Mas vê como é que Deus iniciou a reagir. O Deus. Primeiro, na Bíblia nos falaram que existia Sodoma e Gomorra. Esse Sodoma e Gomorra só fazia pecado. Impedicidade. Tudo. Pecado era demais. Deus lhe deu raiva. Tem que matar esses camaradas. Esses camaradas são quem? São os brancos. Nós aqui, nossos avós existiam. Nossos avós seguiam a regra de Deus. Esses mandamentos que mentiram que é de Moisés, são os mandamentos que nossos avós andavam com ele.
É por isso que Deus, enquanto que olha no nosso lado, vê sempre que meus filhos andam com bom andamento. Enquanto que olha ali, impedicidade, a bebedeira, tudo, prostituição, Deus sente, lhes condena. É tribunal. Deus é juízo. É verdade. Lhes matam no fogo. Espera, Sodoma e Gomorra. Ao sair, que foi salvo, era só uma família. Mas essa família, mulher no teimoso, com a teimosia dele, olhou atrás, virou salvo. Significa que você, a tua saída, não está saindo com Deus. Está saindo com metade do diabo dentro. Porque te falaram, não olhe atrás, mas como você é teimoso sempre, família dos teimosos, olhaste atrás e ficaste. Aonde que continuaram aquela família? Foram se engravidar com o próprio pai. Prostituição sempre continuou. Para vocês não saberem aonde que nós fomos dotar. Fomos dotar de prostituição, fomos dotar de fazer mal. Esses aqui estamos aí sempre nessa família. Que é família dos cristãos. Conforme nos explica. Vê, Deus, como essa família continuaram sempre a fazer e desfazer. Olha onde Deus foi matar mais com chuva. Quem é que não sabe a história de Noé. A arca do Noé. A arca do Noé. Nessa arca do Noé, você viste palanga, nosso palanga, a sair daqui para ir naquele barco? Não. Nosso elefante, você viste a sair daqui para ir naquele barco? Não. Por causa de que essa chuva não foi nosso. Sim, não foi nossa. Tá me entendendo, né? Sempre. Essa chuva, essa inundação não foi nossa. Nossa. Porque Deus sempre olhava, esses aqui estão embaixo do meu mandamento, que são nós. Enquanto que olha naqueles aí, mas esses aqui não escutam por quê? Vou lhes matar mais de novo. Diz que o mundo iniciou. África, o povo negro nunca foi matado naquele tipo de forma desse que nos trouxeram esse livro, que é a Bíblia. Vê o livro que nós dotamos. Se você vê, nesse todo o tempo que nós dotamos esse livro, aonde você vai encontrar 700 anos. 700 anos. E nós estamos na prostituição, nos trouxeram a bebedeira, nós ficamos sem valor. Sofrimento entrou na nossa sociedade durante esses 700 anos. Aonde que vem ambição? Olha ainda um bocado. Eu estou determinado, a Igreja Católica, né? Que trouxe a Bíblia. Que vem com o cristianismo. Que vem com Jesus. Que é Salvador, mas é dono do sofrimento e aqui África. Porque você pode liberar Jesus agora, Jesus não vai te fazer nada. Se você voltar a beirar teus avós, antigamente vão te responder. É o que nós fizemos. Confusão, brincadeira. Grande brincadeira. Por causa de quê? O próprio Jesus foi combatido. Encontrou grande luta. Agora estou vendo Jesus, né? Sim. Já te expliquei Adão e Eva. As que dele que fizeram. Agora estamos no Jesus. Vai para salvar. O poder de Deus. Ok. Eu não acredito nisso. Também não aceito isso. Mas como a Bíblia nos fala, eu também gosto de ler a Bíblia até hoje. Para descobrir as mentiras da Bíblia. Jesus tinha também um conflito com o diabo na terra.
Porque o diabo estava ali ameaçando ele. Qualquer sítio que Jesus vai, o diabo também está lá. Ali ameaçar. Puto, cuidado. Puto, você quem é? Mas um dia, o Jesus não aguentou. Fugiu na montanha. Essa montanha se chama Golgota. Montanha da Golgota. Nessa montanha, não é só montanha conforme estamos a ver esse nosso. Não. É montanha cheia de cemitérios. É cemitério. Cheio de Do cemitério. O Jesus não foi na igreja. Fugiu de uma vez nessa montanha da Golgota, nos cemitérios. Enquanto que chega lá, bega no Deus. Pai, não me deixa, porque estou aflito. Sabe o pai dele, ele respondeu dele. Olha de lado. Enquanto que olhou de lado, Elia. No outro lado, Moisés. Agora me fala. Elia é quem é? É morto. Moisés é quem é? É morto. Porque viveram, depois não viverão mais. São já espíritos. Por que ele não lhes mandou espírito negros? Não, lhes mandou mesmo o espírito dos avós dele. Para vir lhe ajudar. Aonde que você vai ver, será um pouco difícil Jesus vir te ajudar. Porque que ajudaram Jesus são os avós dele. O dia dessa batalha. O Jesus não veio pedir ajuda em nenhum sítio. Foi pedir ajuda no Deus. Deus também lhe enviou também os próprios avós dele. Eu falo assim. A benção não está na igreja. Essa é a igreja daqui não. Não está no pastor. A benção é você. Você como ser humano voltar no teu próprio lugar. Você nego. Volta no teu próprio lugar e repara aonde que saímos e aonde que você está indo. Vem agora, vamos decorticar. Falei da Adão e Eva, falei do Jesus. São os exemplos que eu estou dando. Aquele metade para vocês entenderem por causa do tempo. Agora vamos. Olha a confusão que entra nesse livro. É livro inspirado, se chama livro santo, né? A Bíblia. É livro sagrado. Olha, livro sagrado. É a Bíblia. Dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro de 1483. Dia 10 de novembro de 1483. Ali aonde que sai alguém, o nome de Luther King. Esse Luther, ele nasce nesse tempo numa família pobre. Mas como o pai não tinha jabá, tem que lhe levar no sítio da igreja católica para ir crescer ali. Martin Luther. Iniciou a crescer lá. Depois veio chegar um momento elevado. E tinha reunião no Vaticano. Então, na Alemanha, como Luther King foi alemão, na Alemanha também tem que tirar alguém que tem que participar naquela reunião. Como ele já foi de católica, então a Alemanha escolheu Luther para ir participar nessa reunião. Aonde que foi participar, o Luther descobriu que a Bíblia está errada. Quase
80% da Bíblia é errado. E 20% é código. É verdade. É verdade. 80% da Bíblia é mentira. 20% da Bíblia são os códigos da visão do ser humano. Que o ser humano não consegue descobrir esses códigos. Sim. Luther King descobre esses códigos. O que Luther King, enquanto que voltou? Aonde que vem abrir, sai da igreja católica, abre aquele, conforme nós estamos a sentar, mas se chamava luterano. Aquela assembleia dele, que vem abrir. Depois chega em 1529, aonde que ele veio abrir protestante. Vê, se esse Luther é teu filho, meu filho, né? Da Bíblia. Mas como é que ele vai fundar também o que é dele? Significa ali, viu, errado. Aonde vai abrir protestante. Do protestante, Luther King. E vamos ver também outro viu, William Miller. Também viu, eu também vou fazer meu. Aonde que abre Adventista do sétimo dia. Depois, outro também viu, eu vou ficar assim. Tá vendo essas igrejas? Vê, Luther King é nato desde novembro 1483. Veio abrir protestante de 1529. 1529 já nós tínhamos grandes reis, grandes pessoas de espiritualidade que não entraram na Bíblia, não fizeram nem uma lista para nós iniciar a estudar na escola. Mas sabemos história, como eu conheço, toda a história dessas igrejas. História de Luther King, como é que abriu o protestante, história do William, como é que abriu a Adventista, história desse Testemunho de Jeová, em 1909. Olha essas igrejas. Quase são putos dos nossos avós. Vão me mandar eu? Não. Vão me mandar eu? Não. O eu é que é. Enquanto que nós recebemos a Bíblia, não é eles que podiam nos trazer a Bíblia. Nós podemos lhes falar, olha, vosso Deus está errado, porque vocês já foram mortos com fogo, Deus já matou vosso mundo com água. Significa como Deus nunca nos matou nesse tipo de coisa, Deus está em nós. Deus está em nós. Nós que podíamos ensinar como é que vocês podem viver para Deus não vos matar mais com fogo nem com água. É verdade. É verdade. Como é que pessoa que Deus matou com fogo e água vai nos trazer Deus dele? Aquele aí não é Deus. É Deus. Que ele trouxeram é diabo. É diabo. É diabo. Ele é Deus deles. É verdade.